Sejam muito bem-vindos ao KD Esportes, canal do futebol paranaense. Eu sou o Daniel Melo e nesse vídeo quero te contar sobre a quinta rodada do Campeonato Paranaense que começou na terça-feira, depois da vinheta. Nessa terça-feira tivemos o jogo de abertura da quinta rodada entre Andraus e São Joséense. O jogo começou equilibrado, até com o São Joséense tendo um pouquinho melhor do que o Andraus, mas quem abriu o marcador foi o Andraus. Ardley aproveitou uma bola estourada na entrada da área, dominou e bateu firme no canto para fazer o primeiro e único gol da partida. Depois do gol, o Andraus até melhorou um pouquinho, teve oportunidades de matar o jogo ainda na primeira etapa. O São Joséense, aproveitando que o São Joséense sentiu o golpe. No segundo tempo, o São Joséense voltou mais antenado, pressionando, criando oportunidades, mas sem muita qualidade no último toque. Acabou dando mais oportunidades para o Andraus ampliar o placar do que estar perto de empatar o jogo. Com a segunda vitória consecutiva, o Andraus chegou a 6 pontos e figura momentaneamente na zona de classificação para a próxima fase. Já o São Joséense, que ainda não venceu na competição, fica com seus 2 pontinhos na lanterna do campeonato. O Andraus volta a campo neste domingo contra o Curitiba, no Couto Pereira. Já o São Joséense viaja para enfrentar o Maringá no estádio Willie Davis. No jogo de quarta-feira, Cascavel recebeu o PSTC na estreia do técnico Matheus Costa. O Cascavel conquistou a sua segunda vitória na competição, sendo o PSTC por 2-0. O jogo começou animado. O PSTC, logo no primeiro ataque, conseguiu marcar o gol, que foi anulado pela arbitragem por condição de impedimento. Infelizmente, para o PSTC, errou a arbitragem. Lembrando que nessa fase do Campeonato Paranaense não temos VAR, portanto a decisão de campo foi mantida e o gol foi equivocadamente anulado. O PSTC continuou ainda pressionando, teve até um pouco melhor, mas os donos da casa que abriram o marcador. Rodrigo Alves, aos 32 minutos, após um excelente cruzamento de Clenison, na primeira chegada mais perigosa do Cascavel. E aos 45, após cobrança de escanteio, a zaga afastou mal, a bola sobrou para João Marcos, mandaram um balaço para o fundo da rede. Com esses 2 gols marcados ainda no primeiro tempo, Cascavel apenas administrou no segundo tempo. O PSTC tentava de forma desordenada atacar, cedendo espaços. Cascavel poderia até ter ampliado o placar. Final de jogo no Estádio Olímpico Regional, Cascavel 2, PSTC 0. Neste momento, Cascavel ocupa a 5ª posição com 8 pontos. Já o PSTC fica com seus 4 pontos e cai para a 10ª colocação. Na próxima rodada, o Cascavel recebe o Londrina, já o PSTC vai a Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense. Na quarta-feira, às 20 horas, o Londrina recebeu o Galo Maringá e perdeu em casa por 2-1. Com 2 gols marcados logo no início da partida, o Galo Maringá venceu fora de casa, deixou momentaneamente a lanterna. A primeira vitória do Galo foi construída rapidamente, com menos de 1 minuto de jogo. Abriu o marcador a arrancada de Guilherme Dantas, que avançou pela direita e cruzou rasteiro para Marcelinho escorar para as redes. Aos 5 minutos, Marcelinho lançou na área, o goleirão saiu totalmente equivocado, não chegou a tempo na bola, deixou o Bruninho livre para apenas empurrar a bola para o fundo da rede. Em 5 minutos, o Galo abriu 2-0 contra o Londrina, perdidinho em campo. O Tubarão ainda descontou no primeiro tempo, aos 23 minutos, jogada de Peu pela direita, linha de fundo, cruzamento para Calisson descontar, mas ficou nisso. Final de jogo no Estádio do Café, Londrina 1, Galo Maringá 2. Com este resultado, o Galo Maringá sai da zona de rebaixamento com 4 pontos conquistados. Já o Londrina, que ainda não venceu no campeonato, ingressou na zona de degola com apenas 3 pontinhos.
Na próxima rodada, o Londrina pega o Cascavel fora de casa, o Galo Maringá recebe o Cianorte no Willie Davis. E fechando a quarta-feira de jogos, o Atlético Paranaense venceu o Cianorte fora de casa. A vitória assumiu momentaneamente a liderança da competição. O professor Osório trouxe a campo um time bastante modificado, né, seguindo a sua linha de pensamento aí de rodar bastante o grupo. A partida começou com um time bastante modificado, apenas 3 jogadores ali que eu vejo que ao longo da temporada poderão ser utilizados como titulares. Nem o goleiro Santos foi utilizado nessa partida, né? Apesar disso, o time conseguiu manter a estrutura de jogo que é pensada pelo Osório, com bastante posse de bola, com toque, né? Porém, aquele movimentação ainda em processo de construção, né? Muitos toques, a maioria sem objetividade, o time ainda muito lento na transição, né? A participação do Hugo Moura deixa o meio de campo muito burocrático, né? Completamente diferente. O meio de campo de ontem, por exemplo, tinha Hugo Moura e Eric, no meio de campo com Fernandinho e Alex. Então, a gente tem que considerar isso também na nossa análise, né? Início de campeonato também, temos que considerar isso, né? O Atlético, apesar de não estar fazendo bons jogos, tem conseguido os resultados, o que é um ponto positivo. E ontem não foi diferente, né? O primeiro tempo, com pouquíssimas emoções. Se você pegar ali o tape para assistir os melhores momentos, você vai ver que foram 2, talvez 3 jogadas, né, que foram construídas. Realmente um jogo muito fraco, mas que o Cianorte também, né, como ponto positivo, o Cianorte também, embora bem organizado, não tenha conseguido levar vantagem sobre a defesa do Atlético Paranaense, né? Nessa partida a gente pôde ver as linhas um pouco mais baixas, mais aglutinado, um time um pouco mais defensivo e tentando de alguma forma ali se defender mais do que nas outras partidas, o que funcionou, né? O goleiro Léo Link foi pouco acionado na partida. Recordo apenas de uma grande defesa que ele fez na cobrança de escanteio, uma cabeçada que ele conseguiu fazer, uma defesa realmente muito importante, segurou ali o resultado, né? É difícil de fazer uma avaliação, é um início de trabalho completamente diferente dos outros clubes que mais ou menos mantiveram jogadores, mantiveram comissão técnica, ideia de jogo, né? O Osório vem com uma proposta muito diferente. Eu confesso que eu já esperava um pouco mais de evolução, né? Eu esperava mais do Atlético Paranaense, até acompanhando outros times da Série A nesse início de campeonato. Eu vejo que o Atlético Paranaense está atrasado em relação aos demais times em termos de preparação. Não física, eu digo. Física está todo mundo mais ou menos no mesmo patamar. Mas preparação no sentido de esquema tático, de criação de jogadas, de uma mecânica de jogo melhor estruturada, né, mais entendida pelos seus jogadores. E também preciso dizer que está demorando as contratações do Atlético, né? Demorou para se movimentar no mercado, tem jogadores que ainda não estrearam, tem carências também que precisam ser tratadas, né? Mas assim, para 5 rodadas, dá para dizer que o Atlético está indo numa direção aí que pode vir a dar lucro, pode vir a dar certo lá na frente. Esperava mais, é verdade, principalmente por toda a pompa e circunstância de ser o único time da Série A disputando o Campeonato Paranaense, mas ainda dá para dar um voto de confiança aí para o professor Osório. Acredito que nos próximos jogos a gente ainda tenha um pouco mais de dificuldade, justamente porque ele está fazendo uma rotação muito alta de jogadores, né? Não tem repetido jogadores de uma partida para outra, e isso dificulta também a questão do entrosamento. Mas quando o time pegar a liga, quando der liga, a gente pode acreditar que a coisa vai funcionar, porque são jogadores com bastante qualidade e tem jogadores que não estrearam ainda que vão trazer mais qualidade também. Mas essa é a minha opinião, é assim que eu vi esses jogos e agora eu queria ouvir a sua opinião. Deixe o seu comentário, mande o seu vídeo, o seu áudio e vamos fazer esse canal juntos. Um grande abraço!